Neste vídeo vamos ver algumas formas simples de animar objetos, duas ou três maneiras de pôr os objetos a mexer. Tenho aqui uma espécie de um avião e se eu pegar nele e escolher uma posição inicial, posso carregar na tecla I para marcar um keyframe e quando eu carrego na tecla I posso marcar um keyframe muito específico, só da localização, só da rotação, só da escala do objeto, porque a animação pode ser, por exemplo, o objeto a crescer ou a diminuir, mas sobretudo todos os parâmetros podem ser animados localmente nestas bolinhas. Portanto, quando clicamos nestas bolinhas estamos a marcar keyframes. Isso pode ser, por exemplo, válido para animações que não incluem posição, nem escala, nem rotação, como por exemplo o brilho de uma luz ou uma cor, mudar de uma cor para a outra. Todos esses parâmetros vão ter essas bolinhas aqui à frente e ao clicarmos vamos estar a marcar keyframes aqui na timeline. Portanto, eu vou aqui expandir um bocadinho para se ver melhor. De qualquer maneira, se eu quiser pôr o avião a ir a seguir esta linha verde, vocês podem ver ali pelos valores que seria uma animação só no Y. Portanto, eu bastaria marcar aqui esta bolinha. Portanto, eu vou fazer Ctrl Z, estou no primeiro frame, no frame 1 marco a posição inicial, vou para por exemplo, o frame número 100, empurro o objeto e volto a clicar. E já está feita a animação. Portanto, estão aqui os dois keyframes que foram marcados, que estão selecionados. Portanto, se eu quiser pegar por este movimento muito mais rápido, eu tenho que clicar fora primeiro para desselecionar, porque senão ia empurrar, ao empurrar este, ia empurrar o outro keyframe, e então o avião agora faz este trajeto muito mais rapidamente. Mas isto são keyframes muito específicos quando nós sabemos exatamente qual o parâmetro que queremos animar. Portanto, vou fazer Ctrl Z e o método mais fácil, mais geral, será então clicar na tecla I e na maioria dos objetos é mais a posição e a rotação que nós queremos gravar. Portanto, neste caso clicava no I, escolhia aqui Location e Rotation, portanto localização e rotação. Por exemplo, também para a câmara, normalmente é a posição da câmara que é a localização e a orientação da câmara que seria a rotação. Portanto, no geral esta será a opção que vai resultar melhor. Como veem, foram marcados aqui os 6 keyframes relativos à localização e à rotação do objeto. Portanto, agora mais uma vez avanço para uma nova posição na timeline e coloco o objeto noutro sítio qualquer, por exemplo assim, e volto a clicar no I e escolho aqui localização e rotação. Em muitos dos programas 3D, normalmente neste momento surgiria aqui uma linha que seria o vetor do movimento do avião. Ele está a deslizar um bocado de lado, não é? Porque está apontado, não está apontado na direção em que está a ir. Portanto, eu posso aqui viajar neste ponteiro, neste botão e neste para os keyframes que já estão marcados. Portanto, viajar entre os... Aqui vou para as extremidades, aqui vou para os keyframes. Então o que eu podia fazer era orientar mais ou menos, só que eu não estou bem a ver a linha para orientar o avião no sentido em que ele está a andar. Então, para isso nós podemos ir aqui Motion Paths e, como eu dizia, na maioria dos programas isto aparece automaticamente, mas aqui no Blender nós temos que clicar neste botão Calculate e eu podia só calcular do 1 até ao 100, mas é indiferente porque isto é imediato, estão a ver, e cada pontinho destes marca ou significa um keyframe. Portanto, assim é mais fácil eu perceber a direção realmente em que ele foi.
e estão a ver que há aqui uma concentração de keyframes no início e no fim, que é, como eu já falei, é o mais normal, é as coisas arrancarem de uma velocidade mais lenta e para uma aceleração e depois abrandarem antes de parar. Portanto, como eu vos disse, na maioria dos casos isto é o movimento que se usa. Nós depois podemos editar estas curvas de aceleração para tornar o movimento mais linear ou acelerar mais, mas é uma coisa mais avançada que eu depois tentarei explicar num outro vídeo. Mas aqui já era mais fácil orientar o avião, sobretudo numa vista para cima. Eu podia aqui rodar o avião na direção em que ele está a ir, então o que eu quero é fazer, claro que eu estou em cima do keyframe inicial, o que eu quero é fazer o update desta posição. Portanto vou outra vez escolher, carrego no I e escolho outra vez Location, Rotation, e agora no keyframe final a mesma coisa. Portanto vou emendar aqui e volto a clicar no I, Location and Rotation. Portanto agora o avião já está a ir em direção na direção do caminho que está a fazer. Mas eu posso agora chegar aqui a meio, por exemplo, e dizer que quero que o avião esteja, por exemplo, mais para cima e mais para o lado. Estão a ver que o eixo não está de acordo com o avião, portanto as setas não estão perpendiculares à direção do avião, mas sim à direção global, não é? Portanto, nós podemos mudar isso aqui. Podemos mudar, por exemplo, para normal, que será em relação ao objeto, e assim é mais fácil eu chegar o objeto para o lado, por exemplo, assim. E agora vou outra vez marcar um keyframe. Portanto, tecla I, Location e Rotation. Estão a ver que, mais uma vez, em outros programas, como por exemplo no Cinema 4D, esta linha faz update automaticamente. Mas aqui não, aqui nós temos que, não é que o movimento já lá está, a linha é que não está atualizada. Portanto, nós podemos agora clicar outra vez aqui em Update e estão a ver que aparece até o número do keyframe, está ali 50, que é o número do keyframe onde eu marquei aquele terceiro ponto. Portanto, nós agora, se quiséssemos, também podíamos mexer aqui na posição, em vez de ser, por exemplo, 50, podia ser, sei lá, 30 e tal. Quer dizer que o avião ia fazer a primeira parte mais rapidamente, ou melhor, mais rapidamente, e depois a outra parte tinha mais tempo para a fazer. Portanto, isto é o primeiro método. Agora vou fazer aqui uma série de Ctrl+Zs até voltarmos ao início, e agora vamos fazer de conta que isto é outro objeto qualquer, não tem que ser necessariamente um avião, mas nós temos aqui outra opção, que é esta, que é o auto-keying, e aqui os keyframes são marcados automaticamente. Portanto, sempre que mudarmos o objeto de posição, o keyframe é marcado automaticamente se nós ligarmos esta opção. Eu vou ligar aqui a opção, vou mexer o objeto, porque eu tenho que o mexer para marcar uma posição inicial, por exemplo, dar-lhe aqui um toquezinho. Estão a ver que já ficou gravado. E, por exemplo, vou aqui ao frame 20, e agora esqueçam que isto é um avião, faz de conta que é outro objeto qualquer. Mexi para o lado, ficou gravado, vou, por exemplo, aqui ao frame 40, mexi para trás, frame 60 ou 61, neste caso, vai para aqui, 80. Portanto, isto é mais prático, se vocês souberem o que estão a fazer, mais prático, mais rápido, para marcar posições. Portanto, estão a ver, ele agora está a fazer este movimento. Se mais uma vez posso na mesma calcular o percurso, portanto calculate path, e é este o percurso que eu marquei, com os vários keyframes marcados, 61, 60, 70, pronto. E nós podemos, já sabem que estão aqui todos selecionados, portanto se eu pegar num
vou mexer todos. Portanto, vou pôr a animação mais para a frente. Mas se eu desselecionar, posso mexê-los individualmente. Portanto, isto seria o método 2. Terceiro método pode ser, nós podemos ter uma linha já definida e desenhada por nós, ou irmos buscar um círculo, por exemplo, e pôr o objeto a percorrer essa linha. Portanto, agora vou outra vez fazer vários Ctrl+Zs. Cá temos outra vez o objeto inicial. E então nós temos, por exemplo, aqui nesta página curvas, adicionar objetos, curvas. Temos aqui o círculo Bézier, que é um círculo que é controlado por 4 pontos, mas que nós podemos depois subdividir, acrescentar novos pontos. Está ali, está pequenino, portanto eu dou um toque no S, mexo o rato e estão a ver que está aqui o círculo. Então nós podemos associar o objeto a este percurso, ou podia ser uma linha desenhada por nós. Portanto, nós temos aqui este objeto que permite desenhar linhas, temos aqui vários outros. Neste caso, vamos ao nosso objeto, ao avião. Portanto, vou-lhe aqui chamar avião, e temos aqui uma página que são Object Constraint Properties, e há aqui uma opção que é Follow Path, portanto seguir um caminho, e se nós escolhemos esta opção, temos aqui algumas opções que já vamos ver, e temos aqui qual é o caminho. Portanto, ele pergunta-nos qual é o caminho, podemos apontar com o conta-gotas, e estão a ver que o avião já está associado ao objeto. No entanto, e a forma de o mexer será mexer aqui no offset, e estão a ver que tem ali a bolinha, como todos estes parâmetros têm, para animarmos. Só que, claro, neste caso específico, que é um avião, ele está a andar de uma forma estranha. Portanto, o que nós vamos fazer é ligar aqui a opção Follow Curve, seguir a curva, seguir a curvatura. Vamos fazer aqui Ctrl+Z. Vou ligar o Follow Curve e estão a ver que ele já está perpendicular ao círculo. Portanto, agora é fácil eu mexer este valor offset. E nós podíamos inverter isso. Neste caso seria aqui o -y ou o y. Portanto, não era preciso mexer no círculo. Mas então, se eu quiser que ele dê uma volta completa, por exemplo, em 100 frames, ou por exemplo 2 voltas, neste caso já não vamos carregar no i, basta clicar nesta bolinha. Portanto, se eu clicar no frame 1, nesta bolinha, está gravada esta posição. E frame 100, imaginemos que eu queria que ele desse, para não fazer confusão, vou pôr aqui no frame 90, já vão ver porquê. Então o que eu vou fazer é arrastar este valor offset. Portanto, ele deu agora meia volta, uma volta. Para quê? Para vocês verem que quando o valor offset chega a 100, neste caso é uma volta completa. Por isso é que eu pus ali frame 90 para não fazer confusão. Não tem nada a ver com o frame 100, tem a ver com 100% do percurso. Portanto, se eu puser este valor próximo dos 200, por exemplo, há ali um valor 205, e como esqueci-me de desligar esta coisa dos keyframes automáticos, não precisei agora de clicar na bolinha, ficou marcado automaticamente. Se eu tivesse isto desligado, tinha que ir aqui clicar na bolinha. Neste caso, se eu clicar apago, mas volto a clicar outra vez e já está outra vez marcado. Portanto, acontece agora, se eu fizer play, é que o avião dá 2 voltas. Se eu quisesse que este valor afinal não fosse 2 voltas, mas fosse só meia volta, vou viajar aqui até esse keyframe, está aqui o tal valor 205, eu vou pôr, por exemplo, 50, um valor próximo de 50, pronto, 51, tal, e gravo a posição, e portanto, se eu fizer play agora,
ele dá meia volta nos 90 frames. Portanto, como veem, estão aqui 3 formas de animar, são bastante simples. Portanto, podem usar, nesta posição já viram, podem usar também, nesta opção, podem usar também os keyframes automáticos, como viram. Se nós, agora só para demonstrar mais uma coisa, vou pôr aqui outra vez aquela opção que tinha antes, uma volta e meia, por exemplo, mais ou menos 150% ou 150%. Eu julgo que ele está marcado automaticamente, porque não marcou, estão a ver, parecia que estava marcado, mas não está. Portanto, eu tenho mesmo que marcar, porque eu desliguei aqui a opção dos keyframes automáticos. Portanto, eu quero que ao frame 90 ele tenha dado uma volta e meia, portanto 150%, mais ou menos. Portanto, clico aqui para desligar, porque eu acho que ficou assim por ter inicialmente os keyframes automáticos, mas tenho que marcar mesmo o keyframe. Portanto, ele assim está a dar a tal volta e meia. Portanto, o que eu vos ia mostrar agora é que nós podemos alterar a curva em Edit Mode. Portanto, vou selecionar o círculo, vou para Edit Mode. E estão a ver que tem estes 4 pontos, eles estão selecionados agora. Portanto, se eu quiser alterar tenho que selecioná-lo e posso movê-lo, por exemplo, mais para dentro ou mais para cima, assim, uma coisa deste género. E se eu fizer agora play, estão a ver que o avião já está a percorrer o percurso alterado. Portanto, neste caso, nós não temos que fazer o update do caminho, porque o caminho já é definido, é um objeto, não é? Se por acaso eu quisesse aqui adicionar um ponto, por exemplo, no círculo, portanto ele é definido por 4 pontos e pelas tangentes, que nós também podemos alterar, mas se eu quisesse, eu podia selecionar todos os pontos carregando no A. Se eu fizer subdivide com a tecla direita, ele põe mais 4 pontos, não é? Mas se eu quiser só, por exemplo, uma curva, um ponto de controle entre estes dois, então aí seleciono só estes 2 pontos e tecla direita subdivide. Pronto, ele acrescentou-me aqui e podia continuar a fazer subdivides e ele ia-me só acrescentar pontos nesta zona. Então eu vou fazer undo, vou pegar neste e vou pô-lo assim numa posição diferente e pronto. E como veem, é a mesma coisa. Portanto, vimos aqui 3 métodos e posso-vos mostrar agora um outro método em que vamos não animar a posição, mas um parâmetro de um deformador. Eu tenho aqui um modelo que estava a fazer também para ajudar uma aluna, uma experiência que estava a fazer de um modelo de uma rapariga, assim um bocado bastante simples. E se eu for aqui para o Object Mode, nós podemos usar o Simple Deform. Portanto, isto tem aqui o Subdivision, eu vou minimizar e vou buscar o Simple Deform, porque tem também alguns deformadores interessantes para animar. Só que estes deformadores vão ser vão atuar a partir do eixo do objeto. Portanto, neste caso o twist ou o bend vai dobrar a partir do centro para cima e para baixo, e neste caso funciona melhor se eu mexer este eixo para baixo, para os pés da rapariga ou de outros, depende dos objetos, não é? Então neste caso o ideal seria mudar este eixo para a base, para os pés, e nós temos aqui uma função para mexer o eixo, que é ainda aqui este menu, aqui onde diz Tool. Se ligarmos aqui
a opção Origin, Transform Origin, porque a Origin é este eixo. Eu posso mexer o eixo para baixo, por exemplo, e agora tenho que desligar esta opção. E agora carrego no N para fechar o menu e vamos ver aqui. Estão a ver que não é este tipo de formação que eu queria fazer no Twist, porque não é no eixo X que isto funciona bem, nem no Y, seria no Z. Ou seja, no eixo Z eu posso fazer este tipo de movimento, se não exagerar muito, não é? Mas estão a ver que este ângulo tem aqui o pontinho para nós marcarmos. Portanto, se eu puser aqui, sei lá, 0 e estou no primeiro frame, no frame 1, vou minimizar esta caixinha, estou no frame 1, posso marcar esta posição e agora, por exemplo, no frame 30 vou rodar e volto a clicar aqui. Eu vou expandir aqui outra vez timeline para verem melhores keyframes. E no frame 60 podia viajar para o outro lado, por exemplo assim, e volto a clicar para gravar. E frame 90, por exemplo, podia voltar outra vez para o outro lado, assim, e voltava a clicar para gravar. Ou seja, neste caso temos a gravar a deformação no modelo. O que eu vou fazer agora é somar um outro deformador. Portanto, ela está a fazer portanto, a rodar para os lados, e imaginemos que eu queria agora mais um deformador para ao dobrar para a frente e para trás, por exemplo. Então temos por exemplo o bend, se for no eixo Z também, o que acontece é que ela está a acabar numa posição torta. Portanto, espera aí, eu vou apagar temporariamente e já o vou buscar. Portanto, o que eu quero é que a rapariga fique direita neste frame 91. Portanto, vou aqui pôr o ângulo a 0 e marcar. Portanto, assim ela acaba o movimento numa posição sem deformação. E agora, podia querer que ela dobrasse, por exemplo. Então vou buscar então novamente o Simple Deform e, tanto como eu estava a sugerir, usar o Bend, porque estão a ver o Bend, dá para fazer este movimento. Portanto, era só essa brincadeira que eu queria fazer agora. Portanto, posso começar, imaginemos, no frame 100, com o ângulo a 0. Isto é no eixo X, porque no eixo Y vai dar outro resultado, etc. Aliás, frame 100, ângulo 0, e vou marcar a posição. E, por exemplo, no frame 120, vou pôr ela a dobrar para baixo, marco o keyframe, e no frame 140 vou pôr ela a dobrar para trás, marco a posição, e, por exemplo, no frame 160 vou pôr isto outra vez a 0 e marco a posição. Portanto, temos aqui dois tipos de deformações, para um lado e para o outro, para a frente e para trás. Portanto, estão a ver que temos aqui 4 ou 5 formas de animar, bastante simples, é uma questão de treinarem, e já sabem, tudo o que tiver pontinhos nós podemos alterar, nós podemos variar ao longo da timeline.